Hoje, eu e Renata resolvemos trazer um tema aqui meio polêmico, mas que a gente adora: óleos essenciais e diabetes. A princípio, a gente gostaria de deixar bem claro que, hora nenhuma, você vai usar óleo essencial no lugar do seu medicamento para diabetes. Isso está fora de cogitação. Você vai conseguir continuar seguindo o tratamento do médico e o médico sabendo que você faz o uso de óleos essenciais e como você usa e quais você usa, que isso vai ser só benefício para você. Então, tendo em mente que óleo essencial é coadjuvante no tratamento da diabetes. Falando um pouquinho da doença em si, né, da diabetes em si, o que é o diabetes? É uma doença autoimune, famosa agora, né? Autoimune. Todo mundo fala, tudo é doença autoimune. Diabetes é uma delas. E aí, o que acontece? Na realidade, a gente tem o pâncreas que produz a insulina. A insulina, ela vai transportar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. Chegando a glicose dentro da célula, ela vai ser transformada em energia. E aí a gente vai ter energia mesmo para movimentar nosso dia, para os órgãos vitais e para viver a vida. Só que tem gente que tem uma disfunção ou na produção de insulina. Essa insulina ela não é produzida pelo corpo e, portanto, ela não transporta a glicose, e aí a glicose não é transformada em energia, ou então essa insulina é de uma qualidade ruim, que ela não consegue fazer o trabalho direito. Na verdade, é o receptor, o problema está no receptor, né? Aí causa resistência à insulina, que algumas pessoas têm e pode levar ao diabetes tipo 2, né? É isso aí, que aí quando a gente, o diabetes, ou ele é uma falta da insulina, que é a diabetes, ou ela é esse defeito nesse receptor que vai ter uma insulina ruim, e que essa insulina ruim vai fazer um serviço ruim que ela não deveria fazer, que deveria ser excelente. E aí, o que acontece? Às vezes, a insulina e a glicose, elas vão fazer com que Peraí, gente, só um minutinho. Minha mãe está conversando ali, eu estou colocando ela no mudo. E aí, o que acontece? Como eu já falei, a insulina e a glicose, elas são responsáveis por gerar energia no corpo. É muito comum a gente ver uma criança numa festa de aniversário, por exemplo, se empaturra de doce e aí fica agitadaça. Por quê? Porque a insulina vai dar um pico de insulina, vai fazer esse pico, a glicose vai subir também, vai gerar muita energia e a criança vai ficar, a pessoa, quem quer que seja, vai ficar muito agitada. Esse pico é que não é o interessante de acontecer. O interessante é a gente ter uma constância em tudo na vida, fica a dica. Principalmente na insulina e na glicose. É tanto que quando a gente vai também fazer dieta, a nutricionista, o endocrinologista, o médico, quem quer que seja, ela fala, vamos evitar o pico de insulina. Se a gente come uma coisa que dá um pico de insulina, ela vai transportar muita glicose para a célula, mas depois esse alimento vai ser digerido e aí vai cair a insulina. Na hora que cai a insulina, que dá aquele cansaço, que dá aquela fadiga, que são os sintomas da diabetes. E aí, quando a gente não tem essa doença, que dá essa caída no pico de insulina, a gente vai ficar cansado, vai ficar com sono, vai dormir e tal. Mas quando a pessoa tem a doença, aí ela pode ter infecção recorrente, ela pode ter muito problema de pele, ela pode ter problema renal, ela pode ter problema ocular. Então, essa constância nessas taxas é que a gente deve tentar manter o equilíbrio, né? Para a vida. A gente deve tentar manter esse equilíbrio. Lembrando que o pico de insulina é uma coisa ruim. E aí entram os óleos e entram os remédios, que são os principais atores na diabetes, junto com uma boa alimentação, junto com sono de qualidade, junto com exercício físico regular. Então, na realidade, é meio clichê falar, mas quer tratar diabetes, qualidade de vida. Não tem jeito, é isso que tem que mudar.
A gente tem que ficar muito tranquila quanto a isso. E os óleos vão ajudar nessa qualidade de vida, né? Nessa constância da insulina e da glicose. A doTERRA tem alguns óleos que são óleos puros que vão ajudar nessa questão, né, da diabetes, mas ela tem também óleos que são blends, né? Blends que são conjunto de um monte de óleos, que são o Zendocrine e o Smart Insase, que são 2 blends excelentes. Fora isso, a gente vai usar canela, a gente vai usar coriander, que é o coentro, a gente vai usar cilantro, olha só que interessante, coriander e cilantro, são 2 óleos vindos do coentro. A gente pode usar canela, a gente pode usar os 2 blends também, Smart Insase e Zendocrine, Juniper Berry, gengibre, vários óleos que vão ajudar a gente a manter essa constância, essa qualidade de vida. Renata vai falar um pouquinho para a gente a respeito disso, e aí agora ela vai falar realmente como a médica da família, a médica dos óleos essenciais, e ela vai dar a opinião dela a respeito disso tudo. Fala um pouquinho, Renata. Como a Fernanda falou, né, lembrando que sempre que a gente cuida com os óleos essenciais da saúde da gente, a gente não abre mão do tratamento tradicional. Pode ser que a pessoa, em algum momento, junto ao médico dela, perceba que tenha que diminuir ou, às vezes, até parar de usar algum tipo de medicamento. Mas, em geral, no diabetes não é assim. Diabetes não é uma doença que a pessoa tenha cura, mas tem um tratamento, tem um controle, e o controle para evitar essas complicações. E os óleos essenciais, eles vêm como mais uma ferramenta nesse estilo de vida para ajudar no equilíbrio. Então, a gente deve tentar acrescentar no nosso dia a dia esses óleos que a Fernanda falou, né? O coriander ou o cilantro, que são os 2 tipos de coentro que a doTERRA tem, a canela, o cravo. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia? Então, no dia a dia, você pode usar, por exemplo, usar a canela no café. Pessoas que gostam, a canela, o óleo de canela, ele já traz um adoçar para esse café. Então, você pode até não usar o açúcar. Eu realmente não gosto de café com açúcar. Então, eu já tomei o café com uma gotinha de canela e, para mim, não foi agradável porque eu não gosto do café adoçado. Mas, para quem gosta do café adoçado, é uma opção. Você quer fazer um leite com achocolate, fazer um leite com café e colocar a canela ou o cravo, pode colocar que você faz um leite com aromas, né? Que é aquele, por exemplo, o chai, né, na Índia, que faz aquela com especiarias, você pode colocar uma gotinha desses óleos, mas é sempre bem pouquinho, porque esses óleos são concentrados, como a Fernanda falou, são puros, né? Outra sugestão, o gengibre, que é outro óleo que pode ajudar também nesse sentido, pode colocar o gengibre no suco, fica maravilhoso o gengibre no suco. O turmeric, que é um óleo, inclusive, com uma ação anti-inflamatória bem potente, que pode ser usado no auxílio também do diabético, pode colocar também no suco, por exemplo. Na pasta de ovos, eu já comi pasta de ovos com uma gotinha de gengibre, fica muito gostoso. Você cozinha o ovo, a massa, coloca, pode fazer numa base de maionese, ou numa base de creme cheese, ou numa base que você quiser, ou com azeite sozinho, e pinga uma gotinha do gengibre, também fica muito bom. O alecrim no azeite, você vai comer um pão com azeite, pinga uma gotinha de alecrim, por exemplo, rosemary no azeite, e um molho de tomate. Aqui em casa, por exemplo, todo molho de tomate a gente coloca no final, quando termina o cozimento, quando desliga o fogo, uma gotinha do basil, que é o manjericão, que é um outro óleo que pode ajudar também. Então, assim, é interessante para o diabético essa sugestão de deixar já na cozinha aqueles óleos que você pode usar na culinária e sempre que tiver oportunidade acrescentar num bolo, em alguma coisa. A doTERRA tem, inclusive, um livro que é da chefe Luri Toledo, que é esse livro aqui, que é Culinária Essencial. Nesse livro ela tem várias dicas de óleos, aí tem também sugestão do uso da canela, do cravo, do Smart Sass, se não me engano, tem do rosemary, do alecrim, tem várias indicações, várias sugestões. Então, uma das coisas do diabético é poder acrescentar na culinária o uso dos óleos essenciais. E um protocolo muito comum de usar para ajudar nesse equilíbrio da glicemia, ser um suporte para o diabético, né, mais um auxílio,
é usar o Smart Insase, que é o blend metabólico da doTERRA, foi feito pensando nos óleos essenciais que podem ajudar no metabolismo, usado para quem quer, por exemplo, fazer um controle de peso também, né? O Smart Insase tem canela, tem o gengibre, tem peppermint, lemon e o grapefruit, que é a toranja. Então, pode usar 1, 2 gotas do Smart Insase após as refeições, 3 vezes por dia, para ajudar nesse controle. Como que faz quando você faz regularmente o uso do óleo essencial? Use, então, 2 gotas do Smart Insase, por exemplo, após as refeições, 3 vezes por dia, por 3 semanas, para por 1 semana, e aí faz mais 3 semanas, para por 1 semana. E aí você vai fazer o controle conjunto ao seu médico e ver se isso está fazendo um auxílio nesse equilíbrio da sua glicemia. Uma outra sugestão, que a Polly até fala que tem clientes que a experiência que ela passou para a gente, né? Clientes que às vezes usam o blend, né, o Smart Insase, e tem uma melhora boa desse controle da glicemia. E outros têm uma melhora maior com o uso dos óleos separadamente. Por exemplo, o coriander, que é o coentro, junto com a canela, também 3 vezes por dia, por 3 semanas e para por 1 semana. Então, assim, você vai procurar saber o que funciona para você, acrescenta na sua vida, avisa o seu médico que está fazendo uso, e aí, junto com ele, você vai poder fazer um acompanhamento para ver se há uma melhoria da sua glicemia junto com esses óleos. De qualquer forma, são óleos que têm outros benefícios, como, por exemplo, uma maior disposição, são óleos que trazem mais disposição. Então, independente do auxílio nessa questão do metabolismo, da glicemia, você pode ter uma melhoria da sua disposição, que é o cansaço, a falta de energia, é uma das coisas que pode acontecer com o diabético que esteja descompensado, né? E para as complicações do diabetes, você quer falar de alguma, Fernanda? Pode falar um pouquinho aí, depois eu intrometo no meio de sua fala. Tá bom. Então, assim, o diabético, essa alteração da glicemia é que traz as complicações para o diabetes, porque a célula da pele vai receber pouca glicose, vai ter pouca energia para trabalhar, os diabéticos têm uma tendência maior a ter a pele ressecada. Como que os óleos essenciais podem te ajudar, você que é diabético, ou que não seja, e que está com a pele ressecada, como que eles podem te ajudar? O Yaronpon, que é o óleo que eu estou falando muito sobre ele na pele, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Tem o Yaronpon corporal agora, que ele é mais fluido, ele é mais fácil de aplicar na pele. Então, tá com a pele ressecada, pode usar o Yaronpon sozinho, pode acrescentar a esse Yaronpon a lavanda, por exemplo, ou o patchouli, o gerânio, outros óleos que podem ajudar nessa saúde da sua pele. Inclusive, nós temos lives já no YouTube sobre quase todos esses óleos aqui que a gente está falando. Temos live falando sobre a pele, sobre doenças autoimunes, e a gente fala um pouquinho do diabetes lá, pode ir lá para ver. Outra coisa, se você não tem o Yaronpon ou não gostou do uso do Yaronpon, você não quer usar o Yaronpon, você pode associar esses óleos, a lavanda, o gerânio, o patchouli, ou o próprio Yaronpon concentrado no seu creme da doTERRA. Tem um creme só com óleos vegetais, que é próprio para usar com óleos essenciais. E agora a gente ainda tem a manteiga corporal da doTERRA, que é um lançamento, a minha não chegou ainda, A minha mas é chegou uma hoje. outra. Oi? A minha chegou hoje. Já usou? Não, ainda não. Daqui a pouco eu te conto. Então, tem a manteiga corporal, que é mais uma opção que você pode aplicar na pele. Então, o diabético que está com esse problema da pele mais ressecada pode tratar da pele desse jeito. Mesmo porque os diabéticos, além da pele ressecada, essa saúde da pele comprometida pode trazer uma maior predisposição a infecções de pele. Então, o diabético tem tendência a ter mais micose nas unhas das mãos e dos pés, uma micose às vezes mais difícil de tratar, infecção entre os dedos, né, micose entre os dedos. E aí, como que os óleos podem ajudar nessa complicação das infecções recorrentes que o diabético tem? Primeira coisa, para você evitar essas infecções, é o controle do diabetes, que você está fazendo junto com o seu médico, com os seus medicamentos. E talvez os óleos essenciais possam te ajudar também nesse controle da glicemia. Mas descompensou, fez alguma coisa errada, saiu da linha e deu a infecção no pé, deu a micose entre os dedos, além daqueles cuidados de manter sempre o pé seco, estar sempre observando o pé, alguns óleos podem usar, como a melaleuca, por exemplo, que tem uma ação antimicrobiana, o próprio coentro, o tomilho, e aí a minha sugestão nesse caso é fazer um blend, começar a 3%.
podendo chegar até a 5%, mas começar com 3%. Na pele, a gente sempre começa mais gentil, para a gente não ter uma irritação. E aí faz o blend a 3%, com a melaleuca, coentro, tomilho, por exemplo, ou só com a melaleuca, ou só com tomilho, ou só com coentro, ou com um desses óleos que a gente falou, para você usar no dia a dia, passa 2 vezes por dia ali entre os pés, mantendo, não é para besuntar, porque a gente tem que manter o pé sequinho. Então, limpou o pé, tá sequinho, tá limpinho, passa um pouquinho do óleo ali, só um pouquinho, não precisa passar muito, para ter esse cuidado, para tratar essa micose, ajudar a tratar essa micose entre os dedos. Sempre acompanhando com seu médico, fazendo as alterações que você precisar. E é O... interessante, Renata, né, para a gente, quando esse tipo de coisa tão pequena começar a acontecer, para tomar uma atitude logo no início, porque uma das complicações da diabetes é a cicatrização lenta. Né? Então, uma Isso. coisa que pode ser muito pequena para qualquer um, para o diabético vai demorar mais tempo para cicatrizar e pode trazer uma infecção maior. Né? Então, a gente tem que cuidar disso quanto antes melhor. A circulação sanguínea também do diabético, ela é prejudicada por essa alteração frequente da glicemia, do diabetes descompensado, né? O Dominique Baudou, por exemplo, no Grande Manual da Aromaterapia, ele cita esses óleos cravo, canela, que eles ajudam também na circulação. Então, ele cita o uso desses óleos também para ajudar na circulação. Então, vai ajudar também, mas não é milagre, é tudo junto, é todo um controle da glicemia, é tudo junto para você ter um resultado melhor. Esses óleos também, por exemplo, quando você for usar na culinária, eles são óleos que também ajudam no sistema digestivo, então ajudam, por exemplo, em flatulência, gases, né? Tem alguns medicamentos para diabetes, principalmente para diabetes tipo 2, que às vezes a pessoa pode ter mais gases. E ali esses óleos essenciais por ingestão ou aplicado no abdômen também vão ajudar. Tomando cuidado que a maioria desses óleos que a gente está falando, cravo, canela, lemongrass é um outro óleo também que pode ajudar. Esses óleos, eles são óleos quentes, você não passa direto na pele. Nenhum óleo é bom você passar direto na pele, você deve passar diluído em óleo de coco ou em algum creme. Então, são óleos que vão trazer mais disposição, melhor circulação e ajudam no trato gastrointestinal, além de ajudar nessas infecções, nessas complicações. E quando você fala A eu lembrei aqui, falando de canela e de uma infecção, uma coisa que existe também muito na vida do diabético, é a infecção dentária, né? A infecção bucal, na realidade, não é nem a dentária, né? Porque às vezes a gente vai escovar o dente, escova sem atenção, ou vai passar o fio dental e passa muito rápido, e acaba machucando a gengiva. E aí o diabético já tem a dificuldade de cicatrização e já tem a cicatrização, a circulação alterada, um prato cheio para bactéria na boca, que já é cheio de bactéria, e aí se dá um machucadinho, o trem pode danar todo. E aí tem canela na pasta de dente, né? No creme dental. o, o Dominique Baudou, ele faz umas sugestões, inclusive eu separei aqui, porque assim, ele faz umas sugestões de receita para usar em infecções dentárias, em abscesso dentário, mas são alguns desses óleos não tem aqui para gente. Então, por exemplo, ele fala que em abscesso dentário usar o cravo, alecrim, o tomilho, a camomila alemã, que a gente não tem aqui, o lemongrass e um óleo vegetal. E aí ele faz para fazer em 5 ml, 1 ml de cada óleo desse. Então, assim, é meio... Não sei se a gente poderia fazer assim, em 5 gotas de óleo de coco, colocar 1 gota de cada um desses óleos. E aí ele sugere pingar, por exemplo, num pedacinho de algodão e coloca esse algodão ali entre a gengiva e a bochecha. Fazer isso umas 6 a 8 vezes por dia. Aí, novamente, igual você vai fazer o uso do óleo essencial para ajudar na glicemia, você está fazendo um tratamento dentário, você está com problema dentário, é o seu dentista que vai cuidar disso com você. Então, você vai fazer as orientações do dentista, vai falar com ele, olha, eu estou usando a aromaterapia para auxiliar, e aí você vai junto dele fazer esses cuidados. Então, assim, é mais um suporte, ninguém vai tratar uma complicação do diabetes ou diabetes sem o cuidado do dentista, sem o cuidado do médico, porque isso não é uma receita para o fracasso. O diabetes, ele tem cuidado, tem como você controlar, mas
não dá para ser assim, fazer de qualquer jeito, não. Faz o que está no tradicional e acrescenta os óleos essenciais, você só tem a ganhar com isso. Então, o Dominique Baudou ensina isso, e aí ele ensina também a fazer para extração de dente, dor de dente, ele faz a mesma coisa, em 6 ml de óleo vegetal, que seria o óleo de coco da doTERRA, por exemplo, colocar 1 ml de canela, 1 de louro, que a gente não tem, 1 de hortelã e 1 ml de melaleuca. Então, assim, eu acho que eu sugeriria, nesse caso, em 6 gotas de óleo de coco, colocar 1 gota do canela, 1 de hortelã e 1 de peppermint, e aí colocar ali no algodãozinho, colocar no chumacinho de algodão, deixa um pouquinho, depois tira, faz isso algumas vezes ao dia. Agora, uma sugestão bem interessante que eu fiz pessoalmente, não para tratamento de dente, mas para melhoria da saúde bucal, foi uma sugestão daquela dentista da Sorrentino. Ela sugeriu... Oi? Ana Paula Sorrentino. Ela sugeriu, em óleo de coco, fazer um bochecho diariamente antes de dormir, por exemplo, escovou os dentes, aí você vai pegar 1 colher de sopa de óleo de coco e aí pingar 1 gotinha ali do óleo de On Guard e vai bochechar gentilmente. Como a Fernanda falou, já é uma boca que está mais sensível. Você não pode fazer uma coisa muito vigorosa, que você pode até ter machucar, né? Sangrar e tudo. Então, você vai ficar ali uns 20 minutos, sabe? Meio que ruminando. Eu achei que fosse meio estranho fazer, que eu fosse achar nojento e tudo. Não achei nada disso. Eu fiz, achei super tranquilo. Assim, você está lá assistindo televisão antes de dormir, sei lá, fazendo alguma coisa, você vai lá bochechando, é só um pouquinho de óleo de coco do fracionado, e depois você cospe e fica com hálito até mais gostoso. E aí você melhora a sua saúde bucal. Você pode fazer isso para tratar a sua saúde bucal. A Polly falou, deu uma experiência dela, pessoal, que ela fez um tratamento dentário, e aí ela, junto com o dentista dela lá, sabendo que ela estava fazendo uso dos óleos essenciais, ela acrescentou a mirra, e naquele livro Modern Essentials, ele cita a mirra para a saúde de gengiva, melaleuca, cravo e mirra, para fazer o uso também para a saúde bucal. Então, assim, essas dicas são todas sugestões, tem várias outras que podem ser usadas no cuidado de quem é diabético ou de quem não é diabético e está passando por problemas assim, mas sempre acompanhando com seu médico, com seu dentista, e associe os óleos essenciais, que com certeza é sucesso. O que você tiver vai ser de ganho, seja na sua glicose, seja na sua saúde bucal, seja na sua disposição. Os óleos essenciais podem ajudar todo mundo a ter uma vida de maior qualidade. Sem contar no efeito colateral do óleo essencial, que a gente vive falando aqui, né? O efeito colateral do óleo essencial é o melhor efeito colateral possível. É o benefício colateral, né? Isso aí, o emocional vai nas alturas, é uma coisa que fica... A gente usa para uma coisa e acerta também em outra. Então, se você está gostando da live, já pode dar um like lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, passe para outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos. Cada vez que alguém se inscreve, cada vez que alguém dá um like, faz um comentário, a gente adora porque a gente quer ver essa interação com vocês, quer saber o que vocês estão gostando, vocês podem dar sugestões, fazer perguntas, a gente responde sempre lá no canal. E isso mostra para o YouTube que o canal está mostrando um material interessante para quem gosta de óleos essenciais, quem quer aprender mais. Isso ajuda a gente também. Então, dá o seu like no vídeo, faz comentários, assistam os outros também. A gente está bastante vídeo já falando sobre pele, sobre vários cuidados e óleos essenciais no dia a dia, né? E aí, toda terça-feira a gente fala a respeito de um óleo ou um assunto interessante. Se você também tiver uma sugestão, queira saber de mais alguma coisa que já não tem lá no canal, manda mensagem para a gente que a gente vai acatar a sua sugestão. Agora a gente vai tirar as dúvidas de quem está aqui na sala. Toda terça-feira às 7 da noite a gente está ao vivo aqui no Zoom. Vamos tirar a dúvida do pessoal.